primeiro assim, a gente está no final do ano, muitas pessoas, né, muitos alunos, jovens e às vezes não tão jovens, desejam entrar numa universidade e muitos fizeram o Enem. Né? O Enem aconteceu, na data dessa gravação, aconteceu há poucos dias atrás. E digamos que você chute todas as questões do Enem, você chute todas as questões ali. Qual que é a probabilidade de você gabaritar essa prova? E aí, Ale? Então, para começar, quem não fez o Enem, a gente precisa falar que ela é uma prova de múltipla escolha. Se fosse uma prova de verdadeiro ou falso, a probabilidade de você acertar chutando seria de 50%, né? Mas sendo uma questão apenas, isolada. Mas sendo uma prova de múltipla escolha, a gente consegue chutar também, não é uma prova aberta, a gente consegue chutar. Mas e se esse aluno conseguir chutar a prova inteira? Como é que ele faz para gabaritar? Bom, para isso a gente precisa ter algum conhecimento sobre probabilidade. Vamos falar sobre a probabilidade de um evento ocorrer. Ou seja, qual é a chance do aluno acertar essa questão, uma questão primeiro no chute? Bom, qual é o cálculo que a gente usa para esse tipo de questão? A gente precisa dividir, fazer a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Ou seja, a probabilidade de algo acontecer é igual à divisão entre o número de eventos e o espaço amostral. A probabilidade de acertar uma questão é igual a 1/5. Por quê? Porque a prova tem 5 opções, A, B, C, D e E, e você só vai acertar uma. Então, qual é a resposta? Nesse caso, o resultado é igual a 1,5, ou, em porcentagem, 20%. Igor, você é muito bom nisso, então quando você quiser me interromper, é só falar, ok? Tá indo ótimo. Tá. Então, no caso de eu acertar... Mas isso ocorre para caso eu acerte uma questão apenas. E se eu quiser gabaritar a prova inteira? Será que é melhor tentar no chute ou é melhor estudar um pouco antes? Enfim. No caso de acertar todas as questões do Enem, nós temos que fazer uma conta de probabilidade independente. Para isso, a gente tem que multiplicar todas as probabilidades ao mesmo tempo. Só que a prova do Enem tem 180 questões. Então, você tem que multiplicar a probabilidade de cada questão 180 vezes. O resultado é absurdo. O resultado é 1 sobre 65 septilhões. Em termos percentuais, isso dá tipo 0,000000000. Pode fingir que eu falei 123 zeros. 625%. Essa é a chance. Então, é muito mais fácil, caro ouvinte, que você ganhe na Mega Sena. Então, se você for fazer o Enem no chute, boa sorte. Pois é, imagina só, é tanto zero que você imagina, sei lá, se você tiver conta, se você começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, sabe quanto tempo vai demorar para você chegar até 1 bilhão? 31 anos. Sem dormir, sem parar. Se você fizer 24 horas por dia. Agora, isso, 1 bilhão, isso aí que você falou é 1 septilhão. Uhum. Ou seja, esquece, é melhor estudar. E ainda tem outra coisa muito interessante na prova do Enem, caso você vá fazer. Eu acho que o ouvinte que fizer o Enem não vai ter feito o Enem depois desse episódio sair, né? Mas o Enem, ele funciona através de um sistema que se chama teoria de resposta ao item. Como é que ele funciona? Imagina que você não estudou porcaria nenhuma, só que você deu uma sorte desgraçada e você conseguiu acertar um monte de questão difícil. Só que outra pessoa estudou um pouco, não acertou as difíceis, mas acertou as fáceis. Quem vocês acham que vai ter a maior nota? Quem você acha, Igor? Bom, será que eu respondo? Porque eu sei a resposta. Você sabe a resposta. Óbvio que você sabe a resposta. Vamos ver se o pessoal que tá ouvindo a gente, assim, o que vocês acham? Que é uma teoria que muitos vestibulares antes, uma metodologia que muitos vestibulares antes utilizavam, né? Uhum. E eu acho maravilhoso. Vamos lá, o pessoal, e qual que é a melhor
Quem tem mais chance, então, de acertar? Ale? Bom, por exemplo, na prova de matemática, né? Se a pessoa que consegue acertar as questões mais fáceis, sei lá, que são a questão de porcentagem, que envolve fração, ela vai ter uma nota maior. As questões, elas têm nível fácil, médio e difícil. Um aluno que consegue acertar mais questões fáceis, algumas questões médias, assim, e uma ou outra difícil, ele vai ter uma nota muito superior ao aluno que acerta um monte de questão muito difícil. Porque o que a gente entende? Se o aluno não consegue fazer uma conta de soma, de multiplicação ou de porcentagem, ele não acertou a questão de probabilidade ou de matriz de propósito. Então, na prática, existe toda uma teoria por trás que eu nem sei explicar direito matematicamente, mas na prática, quem consegue acertar mais as questões fáceis, entende-se que esse aluno ele sabe mais e chutou menos do que o outro. Portanto, a nota dele é maior. Esse é outro problema que envolve a nossa especulação. É uma teoria interessante para evitar você chutar, né? Eu lembro que quando eu fiz isso tem muitos anos, porque, enfim, é uma das coisas de você ser idoso igual eu. Quando eu fiz o vestibular da UNB, e a Lei fez depois, também a UNB depois de mim, ela pode me falar se mudou. Eu acho que é a mesma coisa. Mas a UNB tinha uma coisa que era terrível, que era uma resposta errada anulava uma resposta certa. Então, se você fez duas questões, uma você acertou, uma você errou, você tirou 0. Isso era para evitar que as pessoas chutassem. Isso era uma coisa assim terrível, terrível, terrível. Eu lembro que, por exemplo, na prova de física, eu errei uma questão só. Eu fiz todas, eu errei uma questão só. Nenhuma eu chutei. E aí, no final, fiquei com 2 questões a menos. E aí, foi o suficiente para, sei lá, me fazer cair uma posição no ranking do vestibular. Ainda bem que não foi o suficiente para eu passar, mas, enfim. Tem essas coisas que era exatamente com esse objetivo, de fazer evitar com que a pessoa, de fato, chutasse. Às vezes você nem chutava, você simplesmente se confundiu e errou e tal, e acabava sendo prejudicado. Então, muitas vezes, assim, se você não tivesse certeza absoluta, era melhor você deixar em branco do que você chutar. Eu fiz o último Enem e eu tava com muita preguiça, porque eu tinha marcado para andar de bicicleta às 5h30 e eu não tinha como avisar para minha colega que a gente não ia andar. E aí eu fui fazendo a prova bem devagarzinho, e aí quando eu fui ver, tinha um monte de questão por fazer. Aí eu tirei uma boa nota, porque com toda questão que eu via que era difícil, eu falava, bom, deixa para o ano que vem. E fui fazendo as fáceis. Então, ó, já fica a dica pro estudante. Eu fazia isso, né? Antes da gente mudar para o próximo assunto, eu fazia isso nas minhas provas vestibular. Eu fiz FUVEST, eu fiz o UNB, fiz o FMG e fiz... Acho que foi só esses 3 que eu fiz. E eu lia a prova inteira e aí eu marcava as questões fáceis, mais difíceis. Eu botava A, B e C. A era fácil, B médio, C difícil. Eu colocava assim, e daí porque tinha questão do tempo, né? Então eu fazia todas as fáceis, depois todas as médias, deixava as difíceis por último. Então eu sempre fiz provas assim, e não só prova, na faculdade também. Já na faculdade, qualquer prova que eu ia fazer, eu lia tudo, marcava e depois fazia assim. E ajuda bastante. Às vezes eu estou fazendo prova de certificação, eu tenho uma questão que é mais difícil, preciso pensar, eu marco ela para responder depois, vou continuando. Quando eu terminei tudo, eu sei, ok, ainda tenho meia hora e eu tenho, sei lá, 5 questões que eu deixei. Então, mais ou menos, você sabe quanto você pode gastar e tal. Controle do tempo é uma coisa muito importante quando vocês forem fazer prova. Nossa, a gente pode fazer um episódio inteiro só ensinando para as pessoas como chutar em uma prova. E o ouvinte ainda pode. Olha só. A gente tem um. O ouvinte ainda pode procrastinar. A gente tem um que a gente fala no finalzinho que eu dou uma dica de como chutar em prova, né? Mas desculpa, continua. O ouvinte ainda pode procrastinar. Ao invés de estudar, ele pode ouvir o episódio sobre como chutar em prova. E tem uma tática muito legal, muito interessante, que eu tenho 2 alunos e eles são irmãos. E um é muito bonzinho e o outro é muito malvado. Tipo a Raquel e Ruth. E quando rola uma questão assim, e eles querem chutar, um começa assim... então eu acho que eu vou no C de Cristo. Aí o outro fica puto e fala, C de cão.
Aí eu, não, então é D de demônio. Não, D de Deus. Aí o outro, D de demônio. Então, na prática, Tanto faz, né? ainda tem maneiras aleatórias de você conseguir fazer um chute. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.